Boas companheiros, aqui é para mais um vídeo a bordo da Suzuki V-Strom 1050 XT. Tópico do vídeo de hoje é uma review de 4 meses da moto. Já vai para 4 meses, eu comprei a moto em meados de fevereiro, estamos em maio. Já tenho uma base sustentável, por assim dizer, daquilo da minha percepção enquanto utilizador do dia a dia e enquanto utilizador da moto para alguns passeios, ok? O que é que eu vos posso dizer na sua generalidade? Vou começar pelos consumos dela, que neste momento parece-me ser devido à economia e aos preços dos combustíveis, parece-me ser logo assim das comparativos ou daquilo que eu sinto no meu uso da Suzuki. No dia a dia a moto faz-me cerca de 5.3, 5.2, 5.4, 5.5. Isto estou a falar num ambiente urbano diário de quase para-arranca, ok? Ela nunca passou os 5.5, ou seja, nesse aspecto estou até bastante surpreendido. Pensei sempre que ela pudesse chegar até à casa dos 6 num uso assim citadino de para-arranca. Não aconteceu até à data e eu já, por norma, ando com a moto todos os dias e nunca tive consumos acima dos 5.5, sendo até o mais comum andar ali na casa dos 5.3. Autoestrada, a puxar um bocado por ela, mas nunca ultrapassando, por assim dizer, os 140 e poucos km/h, ela fez-me consumo de 5.6. Entretanto, agora entramos aqui em estrada nacional, umas curvinhas, na 304, o consumo dela já tem vindo a baixar progressivamente. Neste momento vai nos 5.3. E eu acredito que quando acabar esta voltinha que ela poderá andar ali na casa dos 4.9, 4.8, ok? Porque eu inclusive já cheguei a fazer 4.6. Vamos ver qual será a média que conseguirei fazer hoje. A ver, vamos. Mediante os consumos, a moto em si, avaliar a moto em todos os aspectos. A moto para um uso diário, a moto para passeio, a moto no cômputo geral, o que é que eu estou a achar da moto? A moto, como vocês sabem, é uma moto alta, pesada. Alta é relativo, para mim eu adaptei-me bem a esta moto, porque ela a nível de altura, foi uma das coisas que me surpreendeu relativamente ao test drive
Oi? Não vou por aqui, meu amigo. A garra está bronca, não vou por ali. Uma coisa que me surpreendeu no test drive dela e que me deixou fascinado, e apesar de eu ter testado a Africa Twin, que são motas, pá, são em tudo equivalentes, ou não, não é? Com a única nuance, a meu ver, que as distingue e que poderá fazer toda a diferença, que é a roda 21 e o formato do banco. Opá, eu na Africa Twin não estou aqui para criticar nada, pá, a Africa Twin é uma moto espetacular. Na Africa Twin não me sentia tão à vontade no test drive que lhe fiz como me senti nesta, ok? Pá, se vocês me perguntarem se a roda 19, jante 19 para a jante 21 e a ligeira forma do banco se pode fazer ou se pode justificar essa diferença, pá, a meu ver faz, ok? Dá-me outra segurança a andar nesta moto e outra à vontade. Boa, espero não nos esbardalhar. Dá-me outra à vontade a andar nesta moto que não me dava, por exemplo, na Africa Twin. Epá, eu não sou propriamente perna curta, tenho 1,80 m, uma estatura perfeitamente normal, digo eu. Este banco tem cerca de 83 cm ao solo, mas sinceramente eu não sinto 83, 85 e eu não sinto essa altura, ok? Chego relativamente bem com os pés ao chão, fica só o calcanhar um bocadinho exposto, levantado, por assim dizer. Pá, mas dá-me à vontade, é isso que eu sinto com a moto. A manobrá-la, apesar do peso dela, que também pesa aos seus quase 250 kg, neste momento deve estar a pesar mais, com top cases e proteções de cárter, como eu coloquei, não é? Já está a pesar bem mais que os 250 kg. Opá, e é uma moto que me surpreende diariamente, pá, porque é uma moto de uma construção muito boa, com uma fiabilidade, pá, que acho que é reconhecida por todos. Este motor assim tão redondo que, opá, a gente, é um motor que eu vou-lhe chamar domesticado, mas que quando a gente necessita que ele se inerve e mostra a sua alma mais bruta ou mais selvagem, que ele mostra, pá, e mostra de uma maneira, pá, que nos faz aqui subir a adrenalina de uma forma que a gente precisa de se agarrar bem à moto, mas deixa-nos aqui um sorriso nos lábios. Opá, é mesmo, pá, é muito boa mesmo, muito boa. Desagrados, pá, tenho aqui também um ou outro, pá, tenho desagrado que não me gosto muito do calor do motor, que é bastante preponderante, principalmente no para-arranca em cidade, pá, torna-se até incomodativo, e nestes dias mais quentes é mesmo maçador sentir aquele calor aqui nas pernas. Outra situação que eu já falei aí, e pá, poderia-me habituar ou não, é a situação de que ele tem de fazer o controlo, aqui o manómetro, fazer o controlo da gasolina.
é um pouco enganador, a meu ver. De resto, opá, não tenho assim mais nada a apontar à moto. Opá, é uma moto que para viagens acho que é esse o verdadeiro propósito dela. Pode ser considerada uma moto Big Trail e ela poderá fazer uns estradões, mas certamente não será com estes pneus, com estes Batalax A41. Só se for pode fazer aí uns estradões de terra batida muito soft, nada hardcore, mas também não foi esse o propósito pelo qual eu comprei a moto, ok? Comprei a moto para me dar, para ser um bocado na perspectiva da NC, ser o mais versátil possível, dar-me outro conforto, que eu sentia isso, que esta aqui dá, dar-me outra autonomia, que esta aqui dá. A nível de fiabilidade não vou falar nisso, porque a Honda NC também é de uma fiabilidade, pá, muito boa. E esta é daquelas motos que eu digo, ou me vejo a ter há 10 anos sem perspectiva de trocar, porque é uma moto que eu vou-lhe dizer que me preenche e que me satisfaz e que cumpre o seu propósito numa perspectiva a longo prazo, ok? Porque é uma moto que tem tudo, a meu ver. Tem a tecnologia que chega e que baste, que eu não preciso de andar aqui com grandes aparatos, porque ela está lá sem eu necessitar de acionar, ela está a trabalhar, vamos dizer assim, em pano de fundo, no backstage. E é isso que me desperta, ou foi isso que me despertou o grande interesse nesta moto. Irei fazer uma revisão agora para agosto da moto, a primeira revisão, ainda não sei valores, mas mesmo a nível de manutenção, por aquilo que já andei a pesquisar e mesmo falado lá com o vendedor, não fugirá muito da média das revisões da NC, o que também é importante na aquisição de uma moto, ok? Não é só a despesa em si de adquirir a moto, mas é em tudo inerente depois à sua manutenção, a tudo que acarreta a nível de impostos, não é? Porque aqui o imposto de selo já vai aumentar, já vai para a casa dos 120 euros, na NC era 52, por isso, opá, são custos que foram muito bem ponderados, que até à data são suportáveis para aquilo que a moto nos proporciona. Ok, pessoal? Pá, suspensões, pá, nunca tive moto com suspensões tão boas como esta. Conforto, esqueçam, tem um conforto brutal mesmo. Pá, está aí o meu feedback de 4 meses e 3.636 km, bastante positivo. Se fosse hoje, voltaria a optar por esta moto, sem dúvida. E depois um fator que eu, pá, não me canso de frisar, distingue-se porque não existem outras iguais, ou as que existem são muito poucas. Pá, e o pessoal, por norma, eu gosto de motas que se destaquem pela diferença, e esta é uma moto que se destaca mesmo pela diferença, por tudo. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, façam um grande like e tchauzinho!